O piloto mais habilidoso do país conquista o coração de uma princesa pouco antes do casamento. O mundo está em meio a uma longa e amarga guerra entre o Império Levon e o Império Amatsukami, localizados em lados opostos de um vasto oceano. Nesse cenário de guerra, Charles Corrino é apenas um garoto de rua fugindo de perseguidores. Ele tenta despistá-los correndo pelos becos, mas acaba em um beco sem saída. É então que os garotos o encurralam. Eles o espancam sem piedade e roubam seu dinheiro. A razão cruel por trás do crime é que Charles é um bastardo, de sangue misto. Seu pai era do Império Levon e sua mãe de Amatsukami. Por isso ele sofre abuso racial. Deitado no chão após ser espancado, Charles olha para o céu. A visão de majestosos aviões de combate passando acima dele desperta seu desejo de liberdade. Ele estende a mão para o céu, na esperança de tocá-lo. Anos depois, uma grande festa é organizada para o príncipe Carlo do Império Levon, em visita à pequena, mas prestigiada família Del Moral, perto do território Amatsukami. Os nobres se reúnem ao redor do príncipe, falando sobre sua longa viagem para esta ocasião especial. De repente, 2 oficiais militares atravessam a multidão e se apresentam ao príncipe Carlos. Um deles saúda o príncipe e se apresenta como Domingo, comandante do batalhão oriental do Império Levon. Enquanto Domingo conversa com Carlo, a porta se abre e todos olham para a princesa Fauna, da família Del Moral. Carlo fica impressionado ao ver a beleza etérea de Fauna, e em seguida, seu pai a acompanha até o andar de baixo para conhecer o príncipe. Quando Fauna cumprimenta o príncipe, ele sorri e diz a ela que esse é o momento pelo qual ele esperava há tanto tempo. Carlo começa a recitar poesias para elogiar sua beleza, e então se ajoelha diante dela, pedindo sua mão em casamento. Todos ficam muito felizes ao ouvir isso, e Fauna olha para o pai em busca da confirmação final. Quando ele acena feliz, ela segura a mão de Carlos e aceita o pedido de casamento. Com aplausos dos convidados, Carlo promete manter Fauna feliz e espalhar essa alegria ao povo. Mas ele acha impossível enquanto estiverem em guerra com o Império Amatsukami. Carlo pede que Fauna espere 1 ano e promete derrotar os Amatsukami e trazer a paz. Então, Carlo parte em seu helicóptero real. O pai de Fauna diz que em 1 ano ela será a futura imperatriz do Império Levon, trazendo estabilidade e poder à sua família. Porém, após 1 ano, a guerra persiste. Uma criada de Fauna reclama da promessa vazia de seu noivo. Mas a outra acredita que o príncipe Carlo não esquecerá. Ele envia cartas a Fauna diariamente, e ambas as criadas concordam que ele é gentil e honesto. Apesar das palavras dele, Fauna não sente nada especial pelo príncipe. Logo chega a hora de dormir, e seus servos saem. Ela fica deitada, sem conseguir dormir, então se levanta para tomar ar fresco. Abre as janelas e suspira, observando a paisagem tranquila da cidade. De repente, vê a silhueta de navios contra a lua, e antes de entender, os navios começam a atacar. Eles lançam bombas no palácio, destruindo os edifícios um após o outro. Fauna não se machuca, mas percebe que a casa de seu pai está em chamas. Ela grita desesperadamente para o pai quando, de repente, suas empregadas aparecem e dizem para ela fugir rapidamente, pois a força aérea de Amatsukami os atacou. As empregadas, então, arrastam Fauna à força para longe da janela, e elas caem no chão no exato momento em que alguns dirigíveis começam a abrir fogo contra elas. Satisfeitas, as aeronaves Amatsukami se retiram. As criadas de Fauna chegam à porta do quarto, ou do que sobrou dele. Elas tentam abrir a porta chamando por Fauna, que se esforça para se levantar de debaixo das 2 criadas. Ela olha ao redor e vê a paisagem em chamas que era um lar tranquilo minutos atrás. O desespero e a tristeza invadem seu coração ao ver as ruínas de sua casa e os empregados fugindo do fogo. Em seguida, ocorre o funeral do pai de Fauna, e enquanto todos prestam suas últimas homenagens com pesar, o mordomo-chefe conversa com o comandante Domingo. Ele revela que a força aérea de Amatsukami tinha como alvo a princesa Fauna. Acredita que, ao matar Fauna, as forças de Amatsukami quebrariam o moral das tropas do Império Levon. Isso, Carlo enviou uma missão especial para levar Fauna até ele rapidamente, antes de novas tentativas contra sua vida. Domingo garante ao mordomo que protegerão a princesa, e o velho fica feliz por Fauna encontrar seu noivo. Perto dali, um jovem piloto da Força Aérea de Levon é perseguido por uma aeronave inimiga. Ele tenta despistar o inimigo mudando de direção, mas o adversário é habilidoso e possui um caça mais avançado. O jovem é um avião, então o segue facilmente. Sem escolha,
O piloto ativa o modo de sobrealimentação e foge para as nuvens à frente. Acredita estar seguro, mas ao sair das nuvens, a nave inimiga está atrás. Ela dispara, destruindo a nave do garoto, que sai da cabine. Tudo era um sonho de Charles Carino, que acorda suando frio. Seu amigo Jock diz para ele parar de ficar na cama, pois o despertar foi há horas. Quando Charles se levanta segurando a cabeça, Jock percebe que ele teve outro pesadelo com seu avião abatido. Charles realizou seu sonho de infância de voar e virou piloto mercenário na Força Aérea de Levan. Porém, a Força Aérea de Amatsukami é mais avançada que a de Levan, por isso ele perdeu uma luta antes, o que tem lhe causado pesadelos. Após isso, Charles e seu amigo Jock vão almoçar. Jock o consola dizendo que ele enfrentou o mais avançado avião de combate dos inimigos, chamado de Novo Tipo, então era natural que ele perdesse, apesar de sua habilidade. Jock comenta que até sobreviver após ser abatido é um feito notável que só Charles poderia realizar. De repente, 2 homens jogam suas roupas sujas na cabeça de Charles, dizendo para ele comer depois e lavá-las primeiro. Jock os repreende e os meninos perguntam por que ele anda com essa escória. Jock está prestes a lutar, mas Charles o impede. Ele decide lavar as roupas, pois está acostumado com isso. Os rapazes o provocam, dizendo que ele sabe seu lugar. Então Jock se levanta para brigar. De repente, um tenente chega procurando Charles. Charles saúda o tenente, que manda ele ir ao escritório do comandante. Quando Charles segue o tenente, os valentões de antes ficam com inveja, porque o comandante pediu para vê-lo pessoalmente. Quando Charles chega ao escritório, o comandante Domingo começa a ler seus documentos. Ele é tão racista quanto qualquer outra pessoa neste mundo, e chama Charles de rato bastardo. Ele pergunta como Charles sobreviveu nas ruas, supondo que ele tenha roubado ou mendigado. No entanto, Charles explica que, aos 7 anos, ele foi ao campo de aviação para fazer trabalhos informais, e depois, aprendeu a voar observando os outros. E ladrão por roubar conhecimento com os olhos. Mas o tenente diz que Charles é o melhor piloto deles, em nome e habilidade. Domingo então diz a Charles que ele deve levar um membro da família real do país dela para o Império Levan. Ele deve voar sozinho, sem guarda, e a maior parte do trajeto será sobre o mar. Charles diz que pode ser difícil cruzar as linhas inimigas sozinho, mas que ele conseguirá. Domingo solicita ao tenente que traga um mapa e logo depois, pede a Charles que detalhe a rota que ele pretende seguir. Charles explica que optará pela rota mais curta e fará 3 paradas ao longo do caminho para reabastecer o avião. Contudo, se o inimigo lançar os novos tipos de aviões de combate, será bastante complicado escapar deles. O tenente então revela que, para esta missão, ele irá pilotar o modelo mais recente de navio da Força Aérea deles. Ele explica que o modelo Santa Cruz é o navio mais veloz da frota, capaz de ultrapassar 600 km por hora, que não é rápido o suficiente para o novo tipo, mas supera qualquer outro. Charles fica surpreso, e Domingo pergunta se ele precisa de mais algo. Ele diz que a Força Aérea de Amatsukami pode atacá-lo ao cruzar a fronteira, mas Domingo garante que toda a frota servirá de isca para sua partida segura. Depois disso, ele informa a Charles que sua missão é escoltar a princesa Fauna até seu futuro marido, Carlo. Charles considera que essa responsabilidade é enorme para ele, e sugere que a frota especial seria mais adequada para essa tarefa. No entanto, a frota especial já foi exterminada, o que tem sido um incômodo constante para Domingo. Ele fica irritado, e diz que se a notícia sobre a eliminação da frota especial se espalhar, o Império Leven será ridicularizado. Isso, é crucial que Charles leve Fauna a um ponto de encontro, onde o último navio sobrevivente da frota especial a levará à capital. Assim, eles manterão a princesa segura e restaurarão a reputação da frota especial no mundo. Domingo pergunta se ele pode fazer isso, e após refletir, Charles aceita a missão. Ele é dispensado até novas instruções, mas Domingo não está contente em ter que confiar a vida da futura imperatriz nas mãos de um bastardo. Mais tarde, naquele mesmo dia, os amigos mercenários de Charles organizam uma festa para celebrar que ele recebeu uma missão tão importante, mas ele ainda não está seguro sobre essa missão. Eles garantem a ele que, se alguém pode completá-la, esse alguém é ele, e prometem que agirão como iscas perfeitas para ajudá-lo. Na manhã seguinte, todos se preparam para entrar em ação, e Domingo explica detalhadamente o plano de ação. Após isso, ele instrui a todos para se prepararem em suas posições e solicita que Charles o acompanhe. Domingo avisa a Charles para não contaminar a presença da princesa com a sua, e para responder apenas com sim ou não, quando ela lhe dirigir a palavra. Charles apenas responde com um sim a essas ordens desrespeitosas. Em seguida, Domingo adentra a sala onde a princesa Fauna aguarda para ser levada e apresenta Charles como o responsável por transportá-la ao continente de Leven. Charles e Fauna se encaram um tempo. Ele lembra que a conheceu na infância.
Domingo conversa com o mordomo e outros, e manda Charles embora. Antes de sair, o tenente diz que há um presente de sorte em seu avião. Charles agradece, saúda-o e vai para fora, onde mecânicos fazem os últimos retoques no Santa Cruz. Charles o observa e entra na cabine do piloto, onde vê uma garrafa de uísque premium deixada pelo tenente. Ouve os mecânicos discutindo com alguém e descobre que as empregadas de Fauna querem embarcar bagagem pesada para sua segurança. O mecânico tenta convencê-las de que isso atrasará o voo, mas elas insistem que é essencial, e a princesa não pode ficar sem. Cânico observa Charles, que não tem outra escolha, e decide guardar toda a bagagem. Em pouco tempo, Fauna também chega ao local, vestida adequadamente com seu equipamento de segurança. Domingo a ajuda a se acomodar em seu assento, e ela coloca o cinto de segurança, enquanto ele fecha a porta. Ele então diz a Charles que falhar não é uma opção. Antes de descer, Charles liga o motor e verifica cuidadosamente se todas as peças essenciais estão funcionando corretamente. Os mecânicos aprovam e removem os blocos que usaram para impedir que o avião se movesse. Charles decola com todos os militares saudando o avião, enquanto as criadas desejam uma boa viagem à princesa. O avião decola da pista, passando rapidamente sobre a bela cidade abaixo. Fauna dá uma última olhada nas ruínas de sua casa, antes que o avião alcance o mar. Charles entra em contato com Fauna usando o telefone embutido e solicita que ela vigie os inimigos. Ela concorda prontamente. Com o sol começando a nascer atrás dele, Charles avança em direção ao horizonte. Até o momento, tudo parece estar calmo. Ele sobrevoa um conjunto de pequenas ilhotas, avista um grupo de baleias nadando no oceano e observa os pássaros voando alto nas nuvens ao redor delas. Quando o sol está prestes a se pôr, Charles decide estacionar o navio sobre o mar para passar a noite com segurança. Depois de aterrissar o navio com segurança, ele se aproxima de Fauna e diz que eles vão passar a noite aqui. Então, ele faz um pequeno pedido a ela. Ele leva toda a bagagem para fora e pede que ela descarte tudo o que não for absolutamente essencial para ela. A princesa fica ali, olhando distraidamente para sua bagagem, enquanto Charles explica que, mesmo sendo o Santa Cruz um avião rápido, ele vai se tornar mais lento quanto mais peso estiver carregando. Ele diz a Fauna que, se o avião ficar lento, os inimigos o abaterão. Ela entende e começa a ver o que jogar fora e o que manter, enquanto Charles minera sua nave. De repente, uma mala escorrega, e ao tentar pegá-la, Fauna cai. Charles ouve o barulho e vê a garota agarrada ao trem de pouso. Ela escorrega e começa a se afogar. Então Charles mergulha atrás dela, ele a agarra, tira a armadura e a leva de volta à superfície. Após tossir a água, Charles pergunta se ela está bem. Ela pede desculpas pelo erro e ele alerta para ter cuidado. De repente, ele vê uma frota inimiga e pede que Fauna entre no navio. Ela se preocupa com a bagagem, mas Charles diz para esquecer e voltar ao assento. Ela obedece e Charles decola. A princesa tola nem fechou a janela e entra em pânico silenciosamente quando sua bagagem cai. Logo, Charles esconde seu avião atrás de algumas rochas, e a frota inimiga vai embora sem encontrar nada. Ele então ativa o modo de carregamento e explica à Fauna que o navio se recarrega enchendo seu tanque com água do oceano. Isso levará a noite inteira para que os tanques fiquem cheios, e então eles estarão prontos para partir para o voo na manhã seguinte. De repente, Fauna começa a tremer, e Charles percebe que suas roupas ainda estão molhadas do mergulho anterior. Ele sugere que eles deveriam se trocar, mas Fauna explica que todas as suas roupas estão perdidas. Então, eles não têm outra escolha a não ser deixar as roupas dela secarem na hélice, enquanto decidem jantar em uma balsa inflável. Fauna, mais uma vez, se desculpa por causar problemas, mas Charles tranquiliza, dizendo que não é nada demais. Ele vai dormir no avião, e Fauna se preocupa por ser apertado. Ele garante que está acostumado e pede que desligue o queimador antes de dormir. Charles volta à cabine e olha o mapa, enquanto Fauna desliga o queimador e observa o céu. Sem sono, ela começa a cantarolar uma música. Charles lembra-se de já ter ouvido essa música. Na manhã seguinte, Charles cuidadosamente coloca a balsa no compartimento de bagagem e decola novamente. O dia passa de forma tranquila, mas, quando o sol começa a se pôr no horizonte, Fauna avista navios inimigos à distância. Charles imediatamente entra em ação, mergulhando nas nuvens para se esconder. Os navios inimigos começam a se afastar, e Fauna acredita que eles não os notaram. Charles também compartilha dessa crença e agradece a ela por estar tão vigilante. No entanto, isso gera muitas dúvidas em sua mente. Ele acha incomum as frotas inimigas estarem ali. Começa a duvidar que o inimigo saiba que estão nessa rota. Fauna pergunta o que acontece se o inimigo souber, e ele diz que enviará os temíveis novos aviões atrás deles. Ele diz claramente à princesa que, se os novos tipos chegarem, não terão chance de sobreviver.
Fauna fica tensa ao ouvir isso, e quando Charles pergunta se ela sabe usar a arma à sua frente, ela diz que não. Charles pensa que suas chances de sobrevivência estão ainda menores agora, mas ele acredita que nenhuma informação sobre a missão ultra-secreta foi revelada aos inimigos. Mais tarde, durante uma pausa, Charles calcula que chegarão à ilha Cian depois de amanhã, seu destino. Fauna pergunta se ele não a está levando para a capital, e Charles responde que não terá a honra de escoltá-la em segurança. Ele apenas a levará até a ilha Cian, onde o último navio sobrevivente da frota especial a levará. E eles retornarão vitoriosos à capital. Fauna questiona Charles se ele não se importa que outra pessoa receba o crédito por seu trabalho, e ele diz que será bem recompensado por isso. Ele diz a Fauna que não é piloto regular, mas mercenário, e para eles, o dinheiro é o mais importante. Charles afirma que ganhará dinheiro suficiente para viver bem após essa missão. Deixará de ser mercenário e terá uma vida tranquila em uma ilha. Fauna não tem certeza, mas apenas acena. De repente, Charles ouve algo e desliga o queimador rapidamente. Retorna ao avião e pega seus binóculos, examinando o céu noturno. Fauna pergunta se há inimigos por perto. Ele diz que há inimigos distantes, mas não vem na direção deles. Então, se ficarem em silêncio, estarão bem. No entanto, os navios inimigos parecem procurar algo na água, e Charles acha que algo está errado. Fauna pergunta nervosa se a Força Aérea de Amatsukami pode ter interceptado um telegrama codificado. Charles acredita que seu exército não cometerá um erro tão bobo. Mas Fauna informa que o príncipe Carlo enviou uma carta. Carlo expressou frustração por um membro real ser colocado em um avião pequeno e cruzar o oceano sem guarda. Charles não vê problema, mas ao saber que a carta foi enviada pelo radiotelégrafo militar, ele se apavora, pois a mensagem seria fácil de interceptar. Ele está tão frustrado que ignora Fauna e sobe na cauda do avião. Reclama que muitos amigos arriscaram suas vidas como isca para sua fuga, mas pode ter sido em vão. Ele amaldiçoa o príncipe idiota por não ter bom senso e bate no avião antes de se agachar. Fauna tenta dizer que o príncipe estava preocupado com ela, mas Charles grita, perguntando se isso dá ao príncipe o direito de se preocupar com sua futura noiva. Charles não pode arriscar a vida de seus soldados. Fauna tenta dizer que o príncipe só queria chegar rápido até ela, mas Charles não aceita. Ele pergunta se Carlo é um idiota que não sabe que telégrafos podem ser interceptados. Fauna se encolhe com suas observações, e um longo silêncio constrangedor se segue. Charles respira fundo e se acalma. Diz à princesa que isso não significa que a missão acabou. Ele diz que ainda tem chance de sobreviver graças à habilidade dela de detectar aviões inimigos. Fauna fica feliz, e Charles diz que, se detectarem os aviões antes de serem localizados, será fácil escapar. Então, pede que Fauna continue se esforçando pela própria segurança. Charles sugere que descansem agora, desculpa-se por ser rude e entrega o cobertor de Fauna. Quando ela começa a caminhar para seu lugar, de repente, uma ideia surge e ela rapidamente se apressa em direção a Charles. Contudo, sendo muito desajeitada, escorrega novamente e cai diretamente no mar. Charles, sem hesitar, pula atrás dela e consegue resgatá-la. Ele pergunta o que estava pensando enquanto aquecem seus corpos junto ao fogo. Fauna se desculpa, explicando que apenas queria pedir para ele dormir em um lugar melhor. Isso garantiria que ele estivesse em sua melhor forma durante toda a viagem. Charles assegura a ela que ficar na cabine de comando é mais do que suficiente para ele. E então faz uma brincadeira, dizendo que ainda bem que ele não estava dormindo quando a princesa caiu na água. Fauna começa a falar sobre como conseguia ver o oceano azul cintilante pela janela. Ela sempre quis vê-lo de perto, mas agora comenta que não imaginava que seria dessa forma. Charles provoca, dizendo que se afogar é o mais próximo que ela pode chegar do mar. Fauna está envergonhada, e ao ver suas expressões, Charles ri. Ela ri junto, e depois de chorar de tanto rir, diz que parece que já se encontraram antes. Charles não responde, apenas olha para o café, pensando no passado. Ele trabalhava nos jardins da família de Fauna, mas era mais por ser espancado pelos outros jardineiros. Elas odiavam trabalhar com ele, e amaldiçoaram ele e sua mãe. Charles chorava após ser espancado e insultado. Então foi chorar sob árvores, onde Fauna o encontrou. Ela perguntou se algo ruim aconteceu, mas Charles secou as lágrimas e escondeu o rosto, dizendo que não chorava. Fauna fugiu e voltou com flores. Ela as apresentou a Charles, que hesitou um pouco em aceitá-las, e Fauna sorriu gentilmente para ele. Ela explicou que as flores estão sempre ligadas à terra,
mas continuam a olhar para o céu vasto e livre enquanto desabrocham. Fauna então voltou correndo, como suas criadas a chamavam, e acenou alegremente para Charles. Esse encontro, embora pequeno, deixou uma impressão duradoura nele. Ele sorri para si mesmo ao se lembrar disso, e de repente, adormece. Fauna percebe isso, então pega a caneca de café da mão dele e o cobre bem antes de se sentar ao seu lado. Ela o observa, chamando-o gentilmente para ver se ele acorda. Ela adormece enquanto o observa e logo amanhece. Durante a cavalgada, Charles diz a Fauna que estão chegando perto da área chamada Great Falls, o local mais bem guardado pelo inimigo. Pede à Fauna que fique alerta e ela concorda. Ela observa ao redor e vê uma mancha negra entre as nuvens. Ela avisa Charles, que se apavora, mas é tarde. Um enorme navio de guerra Amatsukami aparece das nuvens, aterrorizando Fauna. Charles tenta acelerar, mas falha. Então, mais navios de guerra cercam seu avião. Ele entende que estão em apuros e suspeita que os inimigos sabem da missão se tornar realidade. Fauna está aterrorizada por sua vida. De repente, as naves inimigas disparam mísseis contra eles. Charles se esquiva rapidamente e voa para longe, mas os mísseis continuam seguindo sua nave. Fauna tenta avisá-lo, mas ele diz que não precisa de comentários agora. Ele a aconselha a se manter firme e não falar muito, ou pode morder a língua. Ele mergulha em direção ao mar, e no último momento, muda o curso de seu navio. Os mísseis entram na água e explodem, criando névoa e vapor. Charles usa isso como cobertura e avança. Mas há mais mísseis atrás. Ele vê que as naves inimigas estão acima e acelera em direção a elas, com os mísseis atrás. A nave inimiga atira, mas Charles desvia de tudo. Algumas balas explodem mísseis, mas muitos ainda estão ativos. Charles se aproxima perigosamente do navio de guerra e muda de direção no último segundo. Ele desvia novamente e pede desculpas a todos a bordo antes dos mísseis atingirem. Ele sobe enquanto a nave Amatsukami abaixo pega fogo e explode. Fauna fica horrorizada ao ver o avião em chamas e os soldados gritando enquanto caem. Enquanto isso, Charles leva sua nave acima das nuvens, mas uma barragem de tiros se aproxima. As balas atingem o navio e há sangue por toda parte. Fauna entra em pânico e pergunta a Charles se ele está vivo. Apesar dos ferimentos, ele só foca na tropa inimiga. Seus piores temores se realizam, pois novos tipos se uniram à frota inimiga. Com vários navios e aviões rápidos atrás dele e o clima piorando, a situação é ruim. Charles começa a perder a consciência devido à perda de sangue. A nave começa a descer rapidamente, e Fauna grita com Charles para que ele se mantenha firme. Os novos tipos começam a disparar contra ela, e ela fica completamente apavorada. Desesperada, Fauna olha para a arma à sua frente e a aponta na direção de um navio. Ela hesita, pois nunca tinha feito mal a ninguém antes, mas acaba puxando o gatilho depois de pedir perdão a Deus. No entanto, nada acontece, mesmo depois que ela puxa o gatilho, e Fauna se apavora ainda mais. Os inimigos estão prestes a atirar quando Charles recupera o controle e ativa o modo de sobrealimentação. A nave avança, mas os pilotos da Amatsukami o perseguem. Continuam atirando, mas Charles se esquiva bem. Ele ouve Fauna chorar, dizendo que não faz nada certo. Charles promete protegê-la e pede que ela continue falando para que ele não desmaie. Fauna diz para ele dar o melhor e lembra do sonho de se aposentar e viver em paz. Após a recompensa, ele diz que nunca foi sobre dinheiro. Explica que sempre eliminou inimigos, mas agora, pela primeira vez, precisava salvar alguém. Charles queria uma missão para se orgulhar, mesmo que só uma vez. Ele continua se esquivando do fogo inimigo com habilidade, e até os pilotos da Amatsukami reconhecem sua excelência. De repente, recebem ordens do navio principal para se retirarem, pois não podem se afastar da frota. Os pilotos avançam para salvar seus egos, enquanto Charles diz a Fauna que ama voar. Ele fala sobre como todos são livres no vasto céu, apesar de suas origens. Então, o capitão da frota Amatsukami dá uma ordem rigorosa para que sua equipe recue, e eles obedecem, mesmo que relutantes. Fauna fica aliviada ao ver que o inimigo parou de persegui-los, e o tempo melhora logo. O avião deles quase chegou às grandes cataratas, mas continua em direção a elas. Fauna olha para trás e vê Charles cochilando. Então o acorda, avisando que eles vão cair. Charles fica muito assustado, mas mesmo com o ferimento, ele assume o controle da nave e começa a voar para cima. Está sendo extremamente difícil controlar a nave usando apenas uma mão, e ele quase se choca contra uma rocha enorme. No entanto, Charles consegue superar todos os obstáculos que aparecem em seu caminho e finalmente chega em segurança ao topo da majestosa Grand Falls.
Fauna continua torcendo por ele, dizendo animadamente que eles estão quase lá, e pedindo que ele continue dando o seu melhor. Charles pousa perto de uma ilha, e após o pouso difícil, Fauna vê que ele desmaiou. Ela sai do assento, examina, e percebe que ele está ferido. Ela o arrasta para fora do avião até a ilha. Fauna o coloca sob uma árvore e volta ao navio para buscar ajuda. Lava o ferimento de Charles e o leva para casa. Primeiro, lava com água limpa e depois seca com pano embebido em álcool. Charles se encolhe, mas Fauna continua prestando os primeiros socorros com determinação. Quando a noite chega, ela já limpou seus ferimentos e fez curativos. Ele está inconsciente, ainda sente dores e tem dificuldade para respirar. E Fauna segura sua mão para confortá-lo. A noite avança e Charles finalmente abre os olhos, vendo Fauna cantar uma música enquanto segura sua mão. Ele fecha os olhos aliviado ao saber que a princesa está a salvo, e ela segue cantando. No dia seguinte, Charles acorda dolorido. De repente, Fauna aparece para cumprimentá-lo, vestindo apenas roupas íntimas enquanto as roupas secam. Charles se apavora ao vê-la assim, mas só comenta que o cabelo dela está curto. Fauna diz que eles estavam atrapalhando, então os cortou. Ela pergunta se eles parecem bem, e ele confirma antes de se levantar e ir até o navio. Ele vê os danos dos tiros no casco e decide levá-lo a um lugar seguro para consertar. Fauna pede para ajudar, e quando Charles se surpreende, ela pergunta se deve relaxar enquanto ele, ferido, faz tudo. Charles sorri e logo começam a trabalhar no navio. Enquanto Charles está consertando o motor, Fauna cuida de limpar o sangue que está na janela. Charles, em seguida, pega um painel de janela sobressalente e substitui o que foi danificado pelos tiros. Depois disso, ele cobre o navio com folhas para escondê-lo dos inimigos e começa a assar alguns peixes que pescou. Mais tarde, quando ele e Fauna estão conversando alegremente, ele ouve o som de navios inimigos se aproximando e imediatamente apaga o fogo, escondendo-se sob as árvores. Após a partida do avião inimigo, eles avançam para o interior da ilha, atravessando um bosque denso e avistando macacos estranhos. Logo chegam a um campo de flores, onde Fauna fica empolgada. Ela brinca entre as flores, e ao vê-la rir, Charles lembra do encontro na infância. Mais tarde, sentam-se no penhasco, apreciando o pôr do sol e a brisa fria enquanto Fauna canta. Charles comenta sobre a música, e Fauna menciona que uma empregada que trabalhava em sua casa a ensinou quando era criança. Charles revela que sua mãe também costumava cantar essa mesma música para ele todas as noites antes de dormir. Ele compartilha com Fauna que ele e sua mãe costumavam trabalhar para a família dela. Ao ouvir esses detalhes, Fauna percebe que Charles é filho da mesma empregada que lhe ensinou a canção. Mais tarde, ela cuida dos ferimentos dele, fazendo curativos. E Charles pergunta se ela ainda se recorda do que a mãe dele lhe falou. Fauna responde que se lembra muito bem. Quando era pequena, tinha dificuldade para dormir no escuro. Mas a mãe de Charles entrava secretamente em seu quarto e cantava uma canção de ninar para ela. Um dia, o pai de Fauna descobriu isso e, furioso, expulsou a mãe de Charles de sua casa. Fauna se culpa por isso, mas então Charles diz a ela que sua mãe nunca teve pensamentos ruins sobre ela. Fauna pergunta se a mãe dele está bem, e Charles, com tristeza, diz a ela que sua mãe faleceu logo após deixar a mansão. A princesa fica em lágrimas ao ouvir essa revelação, e com a voz trêmula, diz a Charles que a mãe dele o ensinou a ser gentil. Ela começa a lamentar pela perda, e Charles lhe diz que sua mãe deve estar sorrindo enquanto os observa. Ele tenta confortá-la, dizendo que não deve chorar até chegarem à capital. Fauna para de chorar e diz a ele que não quer ir para a capital. Ela declara que quer continuar voando no céu e pede a Charles que a leve embora com ele. Ele a impede e diz que não pode fazer isso porque todos desejam que ela chegue em segurança à capital. Fauna pergunta com raiva se ninguém se importa com o desejo dela, e como ele não responde, ela se irrita e pega a garrafa de uísque. Ela começa a beber, mesmo com Charles pedindo que pare. Ele pede a garrafa, mas ela corre, bebe mais e pergunta: por que isso importa para ele? Ela está ficando bêbada e o chama de covarde, dizendo que ele falava que status e passado não importam no céu. Mas agora mudou de ideia. Ela o chama de idiota e diz que ele não se compara ao príncipe Carlo, que é bonito e honesto. Diz a ela para parar de brincar, mas Fauna nem percebe que está sob a influência do álcool. Ela pede a Charles para dançar com ela, e ele educadamente recusa. Ele dá a desculpa de que não é um nobre e nunca aprendeu a dançar, mas isso dá a Fauna uma ideia, e ela declara que vai ensiná-lo a dançar. Ela agarra sua mão e o arrasta, balançando com ele, mesmo quando ele implora para que ela pare. De repente, eles tropeçam e Charles cai em cima de Fauna. Eles se encaram intensamente nos olhos um do outro. Logo depois, Charles ignora todos os pensamentos que passam pela sua cabeça e ajuda Fauna a se levantar.
Ela tropeça novamente e se apoia nele, e então começa a chorar enquanto o golpeia. Charles fica perplexo com as ações dela e não consegue compreender o que ela deseja. Mais tarde, Fauna adormece, e Charles permanece cuidando dela, cantarolando a mesma melodia e observando as estrelas no céu noturno. Ao amanhecer, eles retiram as folhas que escondem o avião. Fauna tenta, nervosa, pedir desculpas a Charles pelo ocorrido na noite anterior. Charles não a deixa terminar o pedido de desculpas, e menciona que hoje há uma excelente cobertura de nuvens. Portanto, eles devem decolar juntos uma última vez. Fauna não fica contente ao ouvir que esse será o término da viagem deles. Logo, eles decolam, e Charles informa a Fauna que chegarão à ilha de Sian à tarde, e que a partir de então, seguirão caminhos separados. Ela pergunta se ele está bem com isso, e ele responde que, no momento, ele só consegue pensar em chegar ao destino em segurança. Ele acredita que eles ainda podem encontrar alguns inimigos, portanto, eles devem priorizar a sobrevivência por enquanto. Fauna reflete sobre suas palavras, e de repente, ela pede que ele a ensine a usar a arma. Ela explica que tentou usá-la ontem, mas não funcionou. Charles lhe diz que provavelmente a trava de segurança deve ter sido acionada. Fauna começa a procurá-la, e seguindo as instruções de Charles, a encontra e desativa. Charles hesita em deixar uma princesa manusear uma arma mortal, mas ela insiste. Então, ele pede que ela atire apenas quando ele comandar, e ela concorda. Charles tenta convencê-la de que talvez nem precisem usar a arma, pois o inimigo não os encontrará, mas parece que ele não tem sorte. Ele é capaz de ouvir o som das aeronaves inimigas, mas não consegue identificar de onde elas estão vindo. Ele teme o pior, e acredita que foram cercados novamente. No entanto, Fauna diz a ele que as naves inimigas estão à esquerda, atrás deles. Charles imediatamente muda sua direção e começa a ganhar altitude, mas as naves inimigas continuam a segui-lo. Fauna mantém Charles informado sobre o número e a direção das naves, e ele diz a ela que fará uma tentativa de despistá-las. Mergulha nas nuvens tentando escapar, mas já há 2 grandes helicópteros posicionados acima dele. Eles começam a abrir fogo contra ele, e Charles mal consegue se esquivar da primeira rodada de ataques. O ataque se intensifica rapidamente, e além dos canhões, as naves também começam a disparar balas em sua direção. Mas Charles habilmente se esquiva de tudo. Ele aciona o overboost para tentar voar adiante, mas, para sua surpresa e choque, 2 helicópteros estão bloqueando seu caminho. Eles também atiram contra ele, e Charles faz uma manobra brusca no último momento, antes que os tiros o acertem. Sem uma maneira de contornar os inimigos, ele decide arriscar tudo, e vai diretamente contra eles. Fauna só consegue gritar com os olhos fechados, mas Charles habilmente desvia de todas as balas, passa pelo estreito espaço entre as 2 naves, e chega com sucesso à zona de segurança. Fauna finalmente relaxa, mas então Charles informa que eles enfrentam outro problema à frente. Desta vez, é apenas um único avião de combate do novo tipo que está pairando na frente deles, sem fazer qualquer movimento. Charles passa por ele e nota a imagem de um cachorro desenhada na fuselagem. Ele reconhece imediatamente como o avião de combate que derrubou seu avião anterior e lhe causou pesadelos. O piloto do novo tipo abre a janela, e Charles explica a Fauna que essa é uma antiga maneira Amatsukami de resolver disputas entre pilotos de caça. O piloto do Amatsukami desafia Charles para um duelo, e ele sabe que é a melhor chance do inimigo derrubá-los. Afinal, escapar de um piloto habilidoso é mais difícil que de uma frota de pilotos medíocres. Charles diz à Fauna que tentarão fugir, e ela concorda. O piloto Amatsukami se prepara para o duelo e segue a nave de Charles. Charles atravessa uma área de nuvens, e ao retornar ao céu aberto novamente, percebe que o piloto inimigo desapareceu de vista. Fauna então nota que ele está se aproximando deles diretamente do alto, e seguindo as instruções dela, Charles consegue desviar rapidamente. Fauna questiona por que o piloto inimigo não está disparando contra eles, e Charles explica que ele não quer gastar munição atirando quando eles ainda não estão ao alcance dele. Charles se esforça ao máximo para superar seu oponente e faz vários truques no céu para fazê-lo recuar. Fauna também está tentando mirar na nave inimiga, mas as constantes mudanças de trajetória dificultam que ela mantenha a arma estável. Charles tenta despistar o inimigo mergulhando de nariz em direção ao mar, mas ele nem hesita e o segue. Logo, o novo tipo superior alcança o avião de Charles, e ele não tem escolha a não ser mudar de direção. Novamente, ele avança e o piloto do Amatsukami o segue. Exatamente como Charles planejou. Ele voa em direção ao sol e desvia abruptamente para cegar o inimigo. Contudo, o piloto inimigo já esperava isso, e usa sua tecnologia superior para estabilizar rápido seu avião e perseguir Charles, que não imaginava uma reação tão rápida. Ele se sente encurralado agora porque o piloto da Amatsukami está logo atrás. O piloto da Amatsukami mira na nave de Charles e coloca as mãos no gatilho, mas, surpreendentemente, Fauna também está mirando. Charles entra em pânico, refletindo sobre a moralidade de sua decisão, mas então grita para Fauna atirar. Ela aperta o gatilho, e logo em seguida, o piloto inimigo faz o mesmo. Os 2 aviões trocam tiros e sofrem alguns danos, enquanto a nave de Charles é apenas atingida superficialmente pelas balas.
O navio inimigo é atingido por alguns tiros letais em suas asas. Em seguida, alguns pedaços de escombros caem no mar. Charles abre os olhos e se vira para ver Fauna, que está impressionada com o que ela mesma havia feito há pouco. No entanto, ainda mais incrível do que isso é o fato de que o navio inimigo ainda continua voando, mesmo depois de perder metade de uma asa. Charles acredita que isso se deve à grande habilidade do piloto, e então, leva sua nave para voar paralelamente à dele. O piloto Amatsukami percebe que foi derrotado porque subestimou Fauna. Ele pensou que, por ela ser uma mulher, ela não atiraria de forma alguma, mas ela mostrou que ele estava enganado. Charles então saúda o piloto, que retribui o gesto com respeito, e em seguida, eles voam juntos para o seu destino sem serem perseguidos por ninguém. Logo, Charles pousa seu avião em um local repleto de rochas e uma grande quantidade de gaivotas. Essa é a Ilha Shan, que é o destino final de sua missão. Charles conta isso a Fauna e diz que só precisam esperar a equipe de coleta do Império Leven. Fauna fica um pouco chateada. Ela se senta e toca suavemente os buracos de bala nas asas, desejando levar o Santa Cruz, pois se afeiçoou a ele. Charles diz à princesa que agora pode se orgulhar de ser piloto por ter derrotado um inimigo. Ela que, para os pilotos, os aviões são como amigos e família. Fauna responde que só venceu o inimigo porque ele chamou seu nome no final. Charles, nervoso, diz que pensou que iam morrer e entrou em pânico. Fauna ri e diz que ele finalmente foi útil. De repente, ela pede a Charles para ir à capital com ela. Mas ele responde que não é permitido. Fauna diz que é injusto, e ele responde que os comandantes não podem revelar que quem salvou a princesa foi um piloto mercenário mestiço, não a frota especial. Fauna se levanta, pede a Charles para embarcar em seu avião e ir com ela às comemorações. Ele diz em silêncio que não receberá a recompensa. Então, Fauna agarra seus ombros e pergunta se ele não disse que o trabalho não era por dinheiro. Charles tenta inventar desculpas, e Fauna grita que ele mente. Com lágrimas, ela pergunta se ele ficará bem sem vê-la mais. Suas palavras ferem Charles, que não responde e apenas abaixa a cabeça. Eles ficam assim, sem mais palavras que aumentem a tristeza. Logo a carruagem de Fauna chega, e Charles comenta que ela é digna de uma princesa. O enorme porta-helicópteros para na frente deles. Charles diz a Fauna que talvez não o deixem entrar no navio. O porta-helicópteros desce, criando ondas fortes que balançam o navio de Charles. Ele segura a Fauna para que não caia no mar. Um barco a motor desce do dirigível e vem rápido buscar Fauna. Eles têm poucos segundos juntos. Charles deseja que o futuro de Fauna seja cheio de felicidade e sucesso. Ele afirma que não teria aguentado essa jornada sem a proteção dela. Fauna fica emocionada e se apoia nele, dizendo que também não teria sobrevivido sem ele. Charles reprime seu desejo de abraçá-la e diz que Fauna sempre será sua esperança. Ela apenas suporta suas palavras em silêncio até o barco chegar ao destino. O capitão aponta a arma para Charles e manda ele se afastar da princesa. Seus homens montam uma plataforma para entrar no navio. O capitão se coloca entre Fauna e Charles, bate no rosto dele e diz para saber seu lugar. Fauna grita quando Charles cai, mas ao tentar ajudá-lo, o capitão a impede. Seus subordinados a agarram e levam, enquanto ela pede que Charles vá junto. Enquanto isso, um soldado joga uma sacola com a recompensa para Charles, e o capitão pede que ele confira a quantia. Ele insiste que Charles faça isso rápido, então ele abre a bolsa e vê que está cheia de ouro em pó. O capitão ganancioso se abaixa para verificar a quantia, e diz a Charles que, com isso, ele está garantido para a vida toda. Depois, discretamente, coloca 2 punhados de ouro em pó no bolso, dizendo a Charles para agradecer por não ter que relatar que esteve tão perto da princesa antes. Ele o ameaça, afirmando que, se alguém souber, será executado. Charles permanece sentado, sombrio, enquanto Fauna o incentiva, dizendo que ele fez o que ninguém faria. Ela diz que nenhum desses gananciosos se compara a ele. Então, o capitão manda os homens se moverem. O barco se afasta rapidamente e Fauna só consegue chamar por Charles. Ele só levanta a cabeça ao ver o helicóptero subir. Ele olha para o saco de pó de ouro, furioso com sua falta de coragem. No entanto, ele observa seu navio e se levanta. Enquanto isso, Fauna vai até o comandante do porta-helicópteros, questionando como podem tratar o herói que salvou sua vida. Como um cão, ela se apega a ele, perguntando se é assim que o grande Império Levum age. O comandante pede que ela se acalme e então olha para o capitão do barco, que tenta se mostrar arrogante, dizendo que a princesa deve ter sido enganada por... O piloto comenta que mesmo que Charles tenha agido com nobreza diante de Fauna, ele não conseguiu disfarçar sua ganância ao ver a recompensa diante de si. Fauna fica furiosa com ele, mas logo avista o navio de Charles passando.
Ela fica extremamente contente ao vê-lo e solicita ao comandante permissão para se despedir. O capitão responde que ela não deve causar tumulto no momento, e Fauna questiona por que não pode se despedir de quem salvou sua vida. E questiona se a futura imperatriz pretende envergonhar sua família com esse comportamento. Fauna, tomada pela fúria, simplesmente ignora suas palavras e avança em direção à porta. Os guardas, no entanto, mantêm-se firmes em suas posições, e ela ordena que a deixem passar. Eles não acatam suas ordens, e o capitão, de forma arrogante, informa que ela ainda não possui o poder de comandar ninguém, até que se case com o príncipe. Dizendo para ela prestar atenção em sua posição atual e pedindo que ela se aproxime devagar. No entanto, ela já está cansada de suas palavras e se vira, dizendo para ele se afastar. O capitão fica surpreso com a súbita demonstração de confiança dela, e acaba tropeçando no chão. Fana caminha até ele, encara-o, e diz para ele não ultrapassar seus limites. De repente, o capitão percebe que o pó de ouro está saindo do seu bolso, e entra em pânico quando todos notam. Ele tenta recuperá-la dizendo que não é o que parece. Fauna então encara os guardas novamente com severidade. Agora, os guardas suam, mas o comandante ordena que se afastem. Aliviados, eles obedecem, e Fauna corre alegremente. Ela atravessa várias pontes na nave gigante, quase esbarrando em trabalhadores. Sem conter a empolgação, continua correndo, surpreendendo a todos com seu espírito livre. Ela rapidamente chega ao telhado, e após se acostumar com os ventos fortes, olha para frente e vê o avião de Charles deslizando ao lado deles. Ele então se vira e encontra Fauner correndo pelo convés do navio. Charles fica realmente feliz e decide cumprimentá-la de perto. Ele voa paralelamente a ela por um tempo e depois sobe ao céu para realizar uma série de truques acrobáticos para seu entretenimento. Fauna fica maravilhada ao vê-lo fazer cambalhotas no ar e acena para ele com entusiasmo. Charles voa perto da nave novamente e, de repente, Fauna nota algumas partículas douradas passando por ela. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, uma chuva de pó de ouro desceu do céu, iluminando toda a área ao redor com seu brilho. Charles pega punhados de pó de ouro de sua recompensa, um por um, e os deixa cair pela janela aberta, criando um espetáculo deslumbrante. Todo o navio é inundado por esse ato gracioso, e todos os trabalhadores começam a aplaudir e assobiar em sua homenagem. Até a borda da nave e se aquece na glória dourada. Feliz, ela aceita as emoções com elegância e acena para Charles, agradecendo por tudo. Ele a observa e sorri antes de partir para o vasto céu azul, enquanto Fauna o vê sumir no horizonte. Com o tempo, a princesa Fauna se dedica a ser uma ponte de paz entre o Império Levon e o Império Amatsukami, gravando seu nome na história. Sobre Charles Corrino, não há registros após esses eventos, pois ele sumiu do exército e do Império após sua missão. A história do piloto e da princesa parece ter acabado, mas o que ocorreu com eles é desconhecido. Há esperança de que se reencontrem. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.